Olá a todos, eu sou Armando Cunha e vou falar hoje um pouquinho sobre ferida, sobre cicatriz. Por que que uma cicatriz pode ficar feia? Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, então vamos falar um pouquinho aqui. Mas antes, lembre sempre de seguir aí no nosso canal, né? Toque o sininho aí, começa a receber as nossas aulas, os assuntos que a gente fala aqui e dá um joinha aí pra gente, ok? Então vamos falar sobre os motivos que podem levar uma cicatriz a ficar feia. Uma cicatriz ela pode ficar feia por várias situações, né? Eu costumo enumerar basicamente 4 motivos para uma cicatriz ficar ruim. Qual que é o primeiro motivo? Bom, o primeiro motivo de uma cicatriz ficar ruim é a falta de vascularização. Se a vascularização está ruim, chega pouco oxigênio, chega pouco nutriente e a cicatriz acaba evoluindo mal. Quais seriam os exemplos, então, de uma vascularização ruim? O paciente que tem aterosclerose, o paciente que tem placas de gordura na vascularização, nas artérias, né? Isso pode levar ao problema de vascularização. Mas um exemplo clássico, sempre que a gente gosta de falar, é o diabético. O diabético tem problema de vascularização, por isso que a cicatriz dele geralmente costuma evoluir mal. Mas existem outros exemplos, e eu gosto sempre de falar sobre o cigarro. Qual é o problema do cigarro? O que ele tem a ver com a vascularização? O cigarro ele tem nicotina, e a nicotina ela é vasoconstritora, ela faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais finos, mais estreitos, e isso leva a um problema vascular, e isso leva a uma ferida ruim, leva a uma cicatriz horrorosa. Então lembre sempre que o cigarro ele deve ser sempre evitado quando a gente tem alguma ferida, né, quando vai fazer uma cirurgia, por isso que os médicos muitas vezes pegam tanto no pé, pare de fumar, pare de fumar, pare de fumar para fazer a sua cirurgia. Então é importante saber disso. Esse então é o primeiro ponto, vascularização. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é a infecção. Toda vez que uma cicatriz, que uma ferida cirúrgica tiver uma infecção, processo de infecção, e não estou falando de inflamação, estou falando de infecção, ou seja, tem bactéria, tem fungo, tem algum germe causando uma infecção ali, isso leva a um problema cicatricial e a uma ferida e uma cicatriz ruim, feia. Então, assim, é bom se evitar a infecção. Como é que se evita a infecção? Se for um trauma, uma lesão causada, por exemplo, uma mordida de cachorro, tem que se limpar essa ferida e depois tratar posteriormente com antibiótico. Então é importante sempre a limpeza. Então fica a dica aí. Você teve uma ferida em casa, está podendo se deslocar para uma torneira e lavar? Lava bem a ferida, depois vai procurar o socorro médico, obviamente, mas sempre tem que lavar a ferida, é importante isso. Se for uma cirurgia que tem risco de contaminação, o médico vai prescrever antibiótico, então tome o antibiótico de forma adequada, ok? Não é toda cirurgia que tem que tomar antibiótico depois, tem feridas que são limpas, que não mexem com bactérias, então não precisa fazer uma complementação com antibiótico, mas muitas vezes sim, é necessário, então se recomendado, faça o tratamento posterior aí que o médico recomendar, ok? Então, esse é o segundo ponto. E qual é então o terceiro ponto? O terceiro ponto é tensão. Você vai falar, mas o que emoção tem a ver? Eu não estou falando de tensão emocional, ok? Não tem nada a ver. A tensão é a tensão que nós temos entre as bordas da ferida. Conforme a gente tem maior tensão, as bordas tendem a se separar, e isso leva a um problema cicatricial, a cicatriz fica mais feia. Aonde pode acontecer problemas de tensão, aumento da tensão? Nas regiões de movimentação, ou seja, nas articulações pode acontecer, e quando tiver muito inchaço, se o inchaço acontece, as bordas tendem a se afastar e a cicatriz ficar então pior. Por isso que quando o paciente faz uma cirurgia, o médico chega e fala, olha, faça repouso. Por quê? Porque naquele momento posterior à cirurgia vai ter um grande inchaço, um edema que a gente fala, e esse inchaço leva a um afastamento das bordas, e isso leva, então, a um problema cicatricial, ok? Então, sempre faça repouso. Hoje em dia está na moda uma coisa chamada Fast Track para prótese de mama. O que é o Fast Track para as próteses? A paciente põe a prótese de mama e no pós-operatório ela pode movimentar, levantar o braço. Eu não recomendo isso. Por quê? Porque no pós-operatório a gente vai ter inchaço da mama. E se tem inchaço, as bordas da cicatriz se afastam e o que acontece? Uma cicatrização ruim. Então não é legal recomendar tal coisa, ok? E vamos então para o outro ponto. Qual que é o outro ponto? O quarto ponto que nós temos que falar é a genética. Esse é o ponto mais terrível de todos, porque a gente não tem como prever a genética. Então tem pessoas que vão ter queloide
e outras que não vão ter queloide ou uma cicatrização ruim. O fato é que nem sempre o queloide ou uma cicatrização ruim vai acontecer ao longo de toda a vida. Pode acontecer em fases da vida. Então, em determinado momento não teve, em outro determinado momento vai ter o queloide. E nós sabemos que existem raças que têm uma certa preferência a uma cicatrização ruim, ao queloide. Por exemplo, os orientais, né? Eles têm maior facilidade à formação de queloide. Depois os negros e depois os caucasianos. Isso não significa que um caucasiano não tenha risco de ter um queloide ou que sempre um japonês ou um oriental vai ter um queloide. Isso obviamente pode acontecer dependendo da genética de cada um, mas é importante ter essa noção. Mas uma coisa que é verdade, e eu sempre explico para as pessoas, é que conforme o envelhecimento, a tendência da cicatrização é ser melhor. Então a gente tem cicatrizes melhores conforme a gente vai ficando mais velho. Por que acontece isso? Porque conforme a gente está mais velho, a pele vai ficando mais fina, mais estreita. E se ela fica mais estreita, precisa de menos colágeno para a formação da cicatriz. E além disso, a gente vai tendo mais flacidez. Se tem mais flacidez, tem menos tensão nas bordas da ferida, como eu expliquei no terceiro passo, então a cicatrização evolui melhor, tá certo? Então fica a dica. A única coisa que melhora na nossa vida com o envelhecimento é a cicatriz, ok? Então eu falei sobre os 4 pontos aí. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma experiência de vida sobre sua cicatrização, sobre uma ferida que evoluiu mal, deixa aqui nos comentários. Fale se a gente puder fazer uma outra aula posterior aí explicando sobre outras coisas, falando a diferença entre queloide, cicatriz hipertrófica, a gente pode fazer, mas é só fazer aí os seus comentários, pedir que a gente vai fazer posteriormente, ok? Então fica aí, peço para vocês se inscrevam no nosso canal, toca o sininho, ok? E lembre sempre que saúde é beleza e beleza é arte. Até logo!